texto diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você pode dizer amém? Antes mesmo de vocês escolherem esse tema, já era da vontade de Deus tratar desse assunto, porque um tema de uma festividade é uma maneira de Deus trazer à memória aquilo que Ele está com muita vontade de proporcionar. E quando, em pleno século 21, se tratando de igreja, até mesmo de igreja, onde muitas não têm mais se importado com a santidade, tratar desse assunto é algo com certeza que veio do coração de Deus. Como os dois agentes principais da santidade é a palavra e a oração, também existe um ambiente que proporciona isso para cada um de nós. É claro que, como nós falamos ontem, existem outros lugares sim que você possa, existem outros meios que você possa, aliás, buscar uma santidade. Vem a santidade religiosa com seus dogmas, enfim, mas ela não é sustentada. A santidade sustentável na vida do crente é movida por esses dois agentes, para não falar mais nisso: oração e palavra. Mas existe um ambiente consagrado por Deus também, a Deus e por Deus, que proporciona isso, principalmente quando nós nos ajuntamos para aprendermos uns dos outros, exortarmos uns aos outros. O exemplo do irmão vai me favorecer também na busca por essa santidade. O ambiente que eu quero falar nessa noite é a importância da casa de Deus nesse processo de santificação de cada um de nós. Sim, você com certeza tem o seu devocional em casa, você lê a palavra de Deus em casa, você ora em casa. Jesus até mesmo falou que um local muito bom para os segredos com Deus é o nosso quarto, num ambiente ali a sós com o Criador. Nós vamos expor as nossas necessidades, e a Bíblia diz que o nosso Pai, que ouve em segredo, nos recompensará. Mas Deus preparou um ambiente também todo especial, que hoje nós chamamos de igreja. É claro que é o salão de culto, o local onde nós nos reunimos. Alguns chamam de templo, outros chamam de santuário, enfim, como você queira chamar. Mas este lugar, irmãos, foi proporcionado por Deus, estes momentos de nós estarmos juntos na casa do Pai, para fortalecermos em amor uns aos outros, nos fortalecermos em amor, em santidade, exortando e santificando-nos uns aos outros através da exposição da palavra de Deus. Aqui é o lugar onde o nosso pensamento está fixo no assunto. Em casa é importante, no trabalho é importante, em todos os lugares sim, podemos estar com Deus, mas lá os pensamentos podem ser roubados por algo no trabalho, em casa. De repente você está ali, foi pedido até nessa noite: desliga o teu celular, ou coloca ele de um jeito que não possa interromper o culto do outro. Por quê? Porque aqui o foco é a adoração, o foco é a leitura da palavra, o foco é a comunhão, o foco é a adoração, enfim, é o ambiente todo propício para que a santidade seja cultivada no meio do seu povo. Amém? Deus separou este lugar. Desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre preparou um lugar para que o povo pudesse congregar, para que o povo pudesse estar junto.
E mais uma vez eu vou falar de extremos, porque eu não gosto, eu aborreço os extremos. Eu gosto muito do equilíbrio. Existem aquelas pessoas que hoje supervalorizam o tempo, achando, talvez o católico supervaloriza, ele passa de frente ao templo, ele faz toda uma reverência, tem todo um ritual. Eu fui católico muito tempo. Existe o evangélico também que supervaloriza. Existe aqueles que desvalorizam, acham que não significa nada, que não é importante, Existe um grupo crescendo muito hoje, chamado dos desigrejados, que eles não consideram mais a casa de Deus, pegam alguns versículos que simplesmente, onde tiver 2 ou 3, pode ser na minha casa, eu posso adorar, eu posso ler, e aí desconsideram a importância também deste lugar, amém? Então aquilo que nós vamos falar nesta noite, irmãos, talvez não seja, não sei se vai, vamos dizer assim, caber bem aqui, mas é aquele costume de pregador, em Arapiraca acontece, não sei se aqui vai acontecer, daqueles que menosprezam os outros dias do culto e só supervalorizam o culto no domingo. Não vou falar, é claro, daqueles que por motivo de trabalho, por motivo de escola, faculdade, enfim, que é o que se tem muito à noite também, ou o trânsito em uma capital, que aquilo que estava no meu coração para falar, indiretamente nós conversamos, porque é uma necessidade, e da maneira como alguns crentes se comportam, é como se Deus passa uma mensagem do seu inconsciente, como se Deus não falasse nos outros dias da semana, só falasse no domingo. Não estou falando, repito, dos que trabalham, dos que não têm como vir. Que eu vou tratar nessa noite é aquele que tem sim como vir, porque livro de desculpas, pense num livro que páginas continuam em branco, e nós vamos continuar escrevendo e ele nunca se encerra. Livro de desculpa, todos nós temos um, e vamos morrer e ele não termina de ser escrito, porque desculpas nós damos a toda hora e a todo momento, não é verdade? Não é verdade, não é assim? Então, irmãos, se eu coloco algo diante de Deus, se eu oro, se eu falo com o Pai, é muita presunção quando eu faço algum pedido, quando eu oro, quando eu coloco algo diante de Deus, estou esperando a resposta, porque eu acredito que o crente, mesmo no século 21, ele coloca as suas necessidades diante de Deus, ele ora, ele coloca as suas petições e fica aguardando a resposta de Deus, amém? E é muita presunção achar que Deus só vai responder no domingo, porque é o dia que eu estou. É muita presunção que eu tenho a oportunidade, eu tenho como vir para o culto outros dias, mas eu não venho, porque eu me acostumei a vir só no domingo. Nós vamos entender melhor isso, para que você se esforce, e talvez aquilo que nós vamos falar hoje não seja como uma injeção, que venha depois da doença já está lá, mas que seja como uma vacina para os irmãos aqui, para que possa servir de prevenção antes que a doença chegue neste lugar, porque nós estamos correndo o perigo, que os Estados Unidos já estão vivendo isso na sua maioria, de cultos apenas no domingo e só de manhã, porque os seus interesses, os interesses particulares de cada um, suas famílias, se tornaram mais importantes do que estar juntos, do que estarem congregando, do que estar se estimulando na fé. Não vão mais para o culto à noite, e aí vai ter muitas desculpas, violência, um monte de coisa tal. Aí estão se reunindo só, na sua maioria, nos domingos e só. Pastor Cícero José de Palmeira dos Índios foi fazer uma visita à sua filha lá na Itália, que é o seu esposo é um dos pastores das nossas igrejas lá na Itália, as igrejas ligadas à CNM.
pastor Cícero José, quando estava melhor de saúde, foi lá visitar a irmã Cineilda, todo feliz porque iria congregar. Chegou lá, a igreja estava de férias. Digo misericórdia mesmo. A igreja estava de férias. Todo mundo de férias, 30 dias. Ele diz: ó, pastor Braz, eu não congreguei, não teve um culto, porque quando o povo entra em férias, as igrejas não, porque todo mundo vai viajar, aí vai para um lugar, vai para outro, as igrejas fecham por 30 dias, e já tem alguém na ICPB, por aí, com um passarinho me contou, que daqui uns dias estão lançando projeto nas convenções, propostas para que a igreja entre em férias, porque ele já está dando férias de uma semana no final do ano, porque ele quer viajar com a sua família, aí é obrigado os outros a viajar também, aí quer viajar e uma semana de férias, aí todo mundo sem ir para o culto, uma semana. Isso, irmãos, é triste. Eu imagino como Deus vê esse negócio aí, né? Então muitos têm desprezado a casa de Deus. Nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos, meus queridos, Salomão, nesse diálogo, nessa conversa que ele teve com Deus, Deus o inspirou de uma maneira a dar importância à casa de Deus. Nesse texto, no versículo 11, diz que ele colocou em ordem, ele organizou tudo que ele intentou fazer, tanto na sua casa como na casa de Deus. Ele prosperou, foi bem, ele teve sucesso, tanto na sua casa como na casa de Deus. Bem, passei rápido aqui porque eu quero ir para outros textos. Deus afirma para ele que os seus ouvidos estão atentos, que os seus olhos estão fixos à oração que era feita na casa dele, no templo na época. E diz mais: eu santifiquei esta casa. Esta casa tem um relacionamento, tem algo especial. Hoje a igreja do Senhor tem todo um relacionamento, tem toda uma importância para que aquelas orações, aquilo que você coloca diante de Deus, não é à toa que nós nos reunimos em um congresso como esse, na casa de Deus. Em um outro lugar seria bom fazer, mas na casa de Deus há algo especial, não há? O hino que nós cantamos disse: eu amo a sua casa, eu tenho atração. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma importância. E eu quero levar os irmãos agora para um texto em Lucas, capítulo 2, versículo 25. Porque este é o local propício. Eu sei que teve muitas pessoas aqui, talvez que foram batizados com o Espírito Santo na sua casa. Amém? Deve ter alguém que se converteu lá na sua casa, em um grupo familiar, porque hoje estão descentralizando a igreja. Isso é importante, o grupo familiar, pequeno grupo, como você queira chamar. Mas eu tenho um cuidado muito grande de tirarem a importância deste momento. A importância da igreja estar junta, é importante o grupo familiar, é importante, como você queira chamar, que eu não gosto de chamar de célula esse negócio, grupo familiar, pequenos grupos, como você queira, é importante, mas começa lá, mas termina aqui, juntos. Eu sei, mas se eu pedisse para levantar a mão aqui, a grande maioria foi batizado com o Espírito Santo aonde? Aqui, na casa de Deus ou lá onde você congrega? Seu casamento foi aonde? Aqui. Você consagrou as suas crianças aonde? Aqui. Você teve até raiva de alguém aonde? Aqui. Porque é onde você congrega, é onde você vive, né? Onde você arrumou seu namorado que você casou? Aqui, olha. É assim mesmo, varão, não é? Então aqui é um local de convivência, irmão Diego. Aqui é um lugar onde nós nos encontramos na presença do Senhor. Aqui é onde Ele fala, do pequeno ao grande, do pastor ao membro. Aqui é onde Ele trata as nossas dificuldades, é onde Ele tira, amém, os nossos problemas e nos dá a solução, a resposta de nossas orações. No texto aqui de Lucas, capítulo 2, versículo 25, fala da história de um homem, de um senhor já de idade. Era um oficial de culto do templo.
O texto fala claramente, irmãos, que ele era um homem de bem, um homem que era temente a Deus, um homem que era justo. Ele esperava, ele tinha um objetivo importante na vida dele. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo era sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, aqui no versículo 26 diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Houve uma resposta, em cima desse versículo aqui, se criou um outro versículo popular que não está na Bíblia. Aquele tipo assim: você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Não está na Bíblia, não tem, mas é baseado nesse versículo. Ou seja, se você colocar diante de Deus a sua oração, se você for um homem ou uma mulher, como Simeão era, com certeza a sua resposta vem, e você não vai morrer sem que ela se cumpra. Ou não, se você sair da presença de Deus. Deus confirmou para ele isso daí: você não morre, Simeão. Apesar da idade dele, ele ficou em oração, ele ficou esperando, ele colocou diante de Deus o seu pedido. Ele estava, irmãos, numa idade já avançada. Ele não estava nessa flor da idade, né? Pastor Paulo, antes dos 40 é uma coisa, depois dos 40 é outra, meu filho. É outra. A gente entra na idade do condor. Condor por todo canto. Condor é um negócio sério. O Simeão tinha todas as desculpas para não ir para o templo. Ele podia entrar em contato com o sacerdote, se fosse hoje, e dizer: não vou porque a perna dói, não vou porque isso, não vou porque aquilo, não vou porque o trânsito não está legal. Saia mais cedo. Eu não vou por isso, por aquilo outro. Mas não, ele tinha algo com a casa de Deus. E o versículo você vai ver, ele foi à casa de Deus, ele colocou o seu pedido, ele orava, ele tinha algo a receber. Então ele foi para a casa de Deus, porque era de costume, ele sempre ia. E olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Naquele momento a resposta dele estava sendo preparada. E se ele falta? Naquele dia, exatamente naquele dia, estava completando 8 dias do nascimento do Salvador. 8 dias que Jesus tinha nascido. E José e Maria, para cumprir o rito, foram ao templo para levar Jesus para ser o quê? Apresentado, consagrado. Quem era o oficial do dia de apresentar? O Simeão. Se ele falta naquele dia, se ele diz: hoje não vou, não é domingo, hoje eu não vou, a santificação só no domingo, hoje não vou. Não, a terça é tão boa para a santificação, a quarta é tão boa para a santificação. Posso ouvir um amém? A quinta, né? O melhor dia de buscar Deus, sinceramente, é dia de feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira é o melhor dia de buscar Deus, querido. O Simeão foi. Quando ele chega naquele dia, irmão, simultâneo, veja como Deus é maravilhoso. A tua bênção está sendo preparada. Aí muitas vezes tu falta naquele dia, vai lá para o final da fila de novo, que tu foi chamado e não estava. José e Maria pegam o menino Jesus e vai em direção ao templo. Não tinham conversado com ninguém. Ninguém sabia que Jesus era o Messias. Ninguém sabia. Era algo entre eles lá. E os pastores que foram revelados naquele dia, aquele negócio todo. Chega José e Maria com Jesus. Simeão, quando pega aquela criança nos braços, irmão, naquele mesmo momento, o mesmo Espírito que estava sobre ele revelou a ele, e ele fez uma das orações mais bonitas das Escrituras, irmãos. Ele olhou: Senhor, pode tomar agora o teu servo, pode me levar. Ó que coisa linda. O versículo 29 diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Mas um versículo eu esqueci até de ler para comprovar isso, está no versículo 27. Quando ele orava, antes de Jesus chegar ali no templo, diz assim: e pelo Espírito ele foi ao templo, naquela hora específica, no dia de culto com pouca gente. Vou fazer uma surpresa para você: Deus fala com culto com pouca gente, amém? Deus fala, não fala só na multidão não. Então quando ele pega o menino, ele dá graças: obrigado, Senhor, pode me levar em paz, que agora os meus olhos já viram a tua salvação.
O versículo 33 diz que José e Maria ficou maravilhado com aquilo. Agora eu lhe pergunto, se ele falta naquele culto, se ele não vai, porque é como se fosse uma mensagem inconsciente que você passa, você termina aceitando aquilo ali. Eu só vou no domingo, que Deus só fala no domingo. No domingo tem um pregador especial, no domingo não sei o que, no domingo é isso, no domingo tem departamento. Meu querido, se você tem orado, tem buscado diante de Deus e esperado a sua resposta, venha para o culto todos os momentos que você puder. Santificação, santidade é um processo, eu não posso negligenciar. Que não acontece na hora, a piraca acontece. Tem uns que olham até a escala. Quem é o pregador? Ixi, vou nada. Quem é o dirigente? Ixi, vou não. Acontece ou não acontece isso? A gente fica, quem é o pregador do domingo? Quantas vezes eu vi meus filhos perguntar para mim: o culto de domingo, pai, é um culto normal? É culto de quê? É culto normal. Até você responde. Eu duvido se não teve alguém que respondeu: é um culto normal. Desde quando o culto é normal? O culto não é normal. Amém? O culto é sobrenatural. Nós estamos buscando o divino, suas revelações, a sua palavra, a sua resposta. Então não é algo mecânico. Aqui você não sabe como começa nem como termina, porque é Deus quem manda, é Deus quem governa, a casa é dele, a vontade é dele. O Simeão foi na hora e Deus cronometrou direitinho aquele momento. E a Bíblia diz que naquele mesmo culto estava uma senhora de quase 84 anos de idade, que casou, viveu cerca de 7 anos com o marido, mas não gostou, porque ele morreu, ele não quis casar mais. Talvez ele fosse daquele que proibisse a esposa de ir para um congresso, proibisse a esposa de ir para o culto. Só vai quando eu for. Aí acaba frio que nem fundo de pote. Antigamente, né? Quem teve os potes em casa, sou do interior, frio, geladinho. Aí proíbe a esposa disso e daquilo outro. Quando ele morreu, ela disse: não quero mais saber, não vou casar. Todo dia estava na casa de Deus. Viu aquele momento. É na casa de Deus, irmãos, que quando você está esperando alguma coisa, mas você vê o seu irmão recebendo primeiro, você se alegra, porque é sinal que a tua bênção está já chegando, a resposta da oração está já chegando. Mas se você não vem para a casa de Deus no exercício da santidade, quando você vê o outro recebendo, o sentimento que lhe vem é de inveja. Nós vamos tratar disso também nessa noite, porque tem um monte de pessoas por aí, sentado nas igrejas, invejando a bênção do outro, em vez de buscar a sua com dedicação. Se o outro recebeu, meu querido, quando Ana viu a bênção do Simeão chegando, a Bíblia diz que ela se alegrou também. Ela viu a bênção. Se você se alegra em ver o outro irmão sendo abençoado, aguarda mais um pouquinho que a tua resposta vai chegar. Qual é o sentimento que vem no teu coração? Tem uma história que contam, descrente, diz que aconteceu em Maceió, numa igreja aí muito conhecida, congresso de jovens marcado, e ela começou a orar, a consagrar, sobe monte, desce monte, vigília, vai para vigília, aquele negócio todo, orar querendo o batismo com o Espírito Santo. Orou o primeiro dia, aquela senhora orou, né? E nada, no segundo dia nada. E ela viu alguns jovens sendo batizados com o Espírito Santo, sendo renovados, felizes ali. Aí ela ficou aperreada, que nem a gente diz: Jesus, o senhor não tem consciência não? Como é que o senhor deixa de batizar a tua serva e batiza um monte de jovem desmantelado desse? Porque alguém só falta orar assim. Será que o senhor não está vendo que eu estou orando há mais tempo do que fulano? E fulano tem recebido a resposta de sua oração e eu não. Aí vem aquele ditado evangélico: desde quando Deus atende por fila? Deus atende é por fé, perseverança. A Ana saiu divulgando, falando a todos que esperavam a consolação de Israel.
Ela saiu anunciando, ou seja, a bênção, porque a resposta era para Simeão, mas ela se alegrou porque ela estava onde também? No templo. Ela veio para o templo naquele dia. Aqui, irmãos, é a casa de Deus, a olaria de Jeová, como diz aqueles pregadores bem pentecostal, né? Aqui é onde Deus entra com você, irmão, muitas vezes em uma situação, em um momento específico, para tratar esta situação sua, este momento específico que você está vivendo. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 73. Fala mais um pouco desse assunto, porque eu amo a casa de Deus. Não é porque eu sou pastor ou estou pastor, porque na verdade quem é mesmo é Ele, é Jesus. Nós estamos, passamos, aceitamos um chamado e estamos aqui, mas Ele é o verdadeiro pastor. Amém? É Ele quem nos guia a pastos verdejantes. É Ele que acalma a nossa alma quando está aflita, refrigera a nossa alma. É Ele. O Salmo 73, meu querido, tem tudo a ver com isso também. Talvez você pense que não. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia fala aqui de um salmista por nome de Asaf. Asaf era um cantor, um levita, um homem de Deus, um trabalhador no templo, um adorador, que se esforçou muito também para santificar a sua vida, para purificar o seu coração. Ele mesmo fala nesse salmo, só que ele fala, graças a Deus, e escreve o salmo, ou compõe o salmo, como você queira dizer, depois que ele atravessou esse momento difícil. Porque mesmo sendo um homem de Deus, ele começa o salmo dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí ele diz do porquê. Ele diz: porque eu tive o quê? Dentro da casa de Deus, porque esse sentimento pode vir. Ele teve inveja, ele começou a ver que a sua vida, mesmo ele tentando santificar, porque isso pode acontecer, no decorrer do salmo você vai ler aí, ver que ele chega a dizer: em vão tenho purificado o meu coração, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Em vão, porque o ímpio vive melhor do que eu. Ele chega a dizer até que os filhos dele é mais gordo do que o meu. Eles não têm aperto nem na morte, porque o sentimento de inveja é terrível. E aquilo ali, irmãos, trouxe para o salmista um momento de grande dificuldade, que ele dá a entender nas entrelinhas do salmo, que ele para de ir para o templo, para de ir para o santuário, e fica dentro de casa, não sei, só reclamando da vida, só olhando para a vida do outro que era próspera e a dele não. Mesmo ele buscando santificação, a vida do outro era mais próspera, melhor, com mais saúde. E o salmo diz aqui, o salmo dele diz que ele começou a sentir como picadas no seu rim. Ele ficou embrutecido, ou seja, sem raciocínio. Em outras palavras, ele ficou chato, mal-humorado. E quem é chato e mal-humorado afasta o convívio, não é verdade? Você conhece uma pessoa chata? Não olha de lado não, pelo amor de Deus. Você conhece uma pessoa chata? E de vez em quando nós encontramos ela quando vamos escovar os dentes de manhã, já viu? Irmão, tem momento que nós estamos muito chato, mal-humorado, reclamando de tudo, de Deus, reclamando das pessoas, e isso vai afastando as pessoas de nós. O salmista ficou desse jeito, azedo. Mas o versículo, irmão, o versículo 16 e 17 mostra onde foi que ele recebeu o começo de sua cura.
onde ele começou a se recuperar. E isso é santidade. Santidade é Deus trabalhando na nossa vida através da sua palavra neste local. Santidade não é algo que vem assim, ó. É um processo difícil. Tem dia que você está mais, tem dia que você está menos. Aí tem que ter cuidado, você volta para o zero de novo. Aí vai. É aquela luta constante, como eu falei antes de Paulo. Mas olha o que diz o versículo 16. Quando esse sentimento de inveja tomou de conta dele, mas Deus queria trabalhar com ele. Deus ainda confiava naquele homem. Deus queria falar através dele ainda, no louvor, na adoração, porque ele era importante. Senão como é que ele ia escrever esse salmo? Ia ficar faltando. Aí ele diz: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Aí olha o versículo 17, para confirmar a minha tese. Até que entrei no santuário de Deus. Então ele não estava quando deu essa variada de pensamento. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Deles quem? De quem não serve a Deus, de quem ele julgava que era próspero, de quem ele julgava que tem uma vida melhor. Aí ele começou a ter uma dimensão eterna quanto à vida dele e à vida dos outros. Ele começa a dizer: mesmo que eu sofra aqui, mesmo que eu padeça aqui, a quem tenho eu aqui se não for o Senhor? A quem tenho eu no céu se não for a ti? Mesmo que eu padeça, mesmo que eu sofra, muito em breve o Senhor me receberá em glória. Quando ele começa a orar, aquela vinda dele na casa de Deus naquele dia, meu querido, por isso não negligencie o culto. Seja qual for o dia que tiver culto, você pode vir, venha, meu querido, venha para a olaria, ser trabalhado pelo Espírito Santo. Quando ele veio, ele entendeu isso. Aí ele diz: mas a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele entendeu esta importância de estar juntos. Não deixe, irmãos, que esse sentimento: porque tem um pastor fazendo culto na TV, deixa ele lá fazer o culto na TV. Aquele negócio é frio, sem sentimento. Ele não está olhando nos teus olhos. Eu não estou negligenciando, porque é importante sim o evangelismo através da TV, do rádio. Eu sei que a palavra é viva. Eu sei, irmão, eu não estou dizendo heresia, mas o que eu estou falando é da importância disso daqui, do toque, do olho no olho, de ver o irmão, de receber um abraço, que era muitas vezes só aquilo que você queria. Fala a verdade. Quantas vezes você chegou na casa de Deus querendo muito aquele abraço, e aquele irmão, aquela irmãzinha que gosta de abraçar, não é? Tem aqui, irmão? Tem. Tem umas diaconisas que eu tive que diminuir na porta. Era 4, mas elas beijavam todo mundo que entrava. Eu disse: eu tenho que diminuir. Tem 2 ali que veio. Era muito beijo, irmão. Era mulher, ficava aquela fila das mulheres. Tem umas que já vinham assim, ó. Eu via na porta, pastor Jato. Eu disse: eita, eu não posso proibir delas beijarem, porque tem alguém que está atrás desse beijo, né, Gregório? Elas estão querendo, mas agora o que é que eu faço? Em vez de 4 diaconisas, eu deixei pelo menos só 2. Já diminuí 50% do tempo, mas elas continuam lá, abraçando, beijando. Que o povo para gostar de beijar, parece cristão do Brasil. Mas, irmão, precisa. Porque tem alguns que vêm para a casa de Deus desse jeito, tão triste, precisando de um abraço, tão somente isso. Talvez não quer nem ouvir tanta palavra, mas quer se sentir incluído. Não é assim? Então é aqui, é este o local. E a santificação também é processada nas nossas vidas através desses pequenos gestos. Ainda uma paz do Senhor é muito importante. Amém? Ainda é muito importante. Vamos lá para nós encerrar com o último texto, lá em Filipenses, por favor. Asaf foi recuperado. Eu tenho certeza que você vai ser recuperado quando você tomar por importante, irmãos, tomar por importante a casa de Deus também nesse processo de santificação. Amém? Quando você precisa de remédio, você não vai na farmácia, não vai no médico, ele não te receita, não vai lá na farmácia, não passa por todo aquele processo, mesmo pagando, muitas vezes não tem como ser a consulta no dia que tu quer.
Aí você vai, o médico lança você uns 2, 3 meses às vezes, para esperar a consulta. Aí depois lá vai na farmácia, ainda existe todo um processo. O que eu preciso tem um lugar específico, nos locais que eu preciso para ter. A casa de Deus é o local específico para adoração, específico para buscar a santificação, porque nós precisamos uns dos outros. Filipenses capítulo 4. Quanto vocês acham? Termino já. Gostei daquele relógio. Tem uma história, eu gosto muito de história com E. Gosto muito, de parábolas. Um certo irmão desses que achava que não era mais importante a igreja, começou a se afastar da igreja. Vou ficar em casa, vou ler a Bíblia em casa, eu vou orar em casa. Desvalorizou a casa de Deus, começou a ver erro em todo mundo, porque se você olhar, você vai achar. Se você procurar erros, a nossa mente é condicionada assim. Quando você, homens aqui que vai entender o que eu estou dizendo, quando você quer comprar um carro, parece um negócio. Você vê na rua, você só vê aquele carro, rapaz. O carro sobe, o carro desce, você parece que o seu inconsciente tira os outros, e você só vê aquele carro. Quero comprar um Corolla, você só vê Corolla, né? Será? Eita, não é? Agora se você disser que está querendo comprar um Fusca, só se for para coleção, porque um dia eu compro um, né, Gregório? Nós vamos comprar um Fusca, para não botar o braço para fora e sair dirigindo, quebrando o vento, porque é gostoso dirigir Fusca, né? É gostoso. Mas esse irmão desprezou a amizade, começou a ficar em casa, e até que no início ele conseguiu ler, ele conseguiu orar. Mas diz a história que chegou na época junina, ele já estava meio frião, resolveu fazer uma fogueira na frente de casa. Fez a fogueira na frente da casa, pegou umas espigas de milho, o que é que tem, né? Estava frio mesmo, o que é que tem? Chegou na fase do que é que tem, não é da conta de ninguém, quem manda na minha vida sou eu. Você já disse isso? Você já disse também que a sua vida não é da conta de ninguém? Mas é, viu? A sua vida é da minha conta e a minha é da sua conta, porque o que eu faço ou lhe abençoa ou lhe prejudica. Então a sua vida é da minha conta sim. Você faz parte do corpo, nós estamos interligados. Esse negócio de independência, de achar que o que eu faço não é da conta de ninguém, esse sentimento independente, nesse sentido, não pode sobressair na igreja. Nós somos membros de um mesmo corpo, irmãos. E desde quando se um é machucado, o outro não é prejudicado? Sim. Então a sua vida, o que você faz lá fora no seu trabalho é da minha conta sim. E eu fui suspender um camarada, eu não lembro dele. Eu posso dizer, não, ele está gravando, pode dizer não. Né? Ele bebeu, o cara bebeu. Aí eu soube, me disseram, a gente foi suspender. A gente faz isso ainda, irmão. Trata, mas suspende. Aí sabe o que ele disse? Minha vida não é da conta do pastor, não. Eu disse, ele achando que é da conta minha ou não, mas ele está suspenso do mesmo jeito. Está suspenso do mesmo jeito, porque o que ele fez lá, onde ele bebeu, onde ele prostituiu, seja quem for, me prejudicou como um corpo, me prejudicou como um membro integrante, então é da mesma conta sim. Se você achou que está isso hoje, então veja aí o seu raciocínio, porque a sua vida é da minha conta sim. Olhe para quem está do seu lado aí, parece aquele pregador. Faça isso não, irmão, estou brincando. Diga não sei o que, vem dizer a mensagem todinha. De vez em quando ainda vai, né? Fala a verdade. Agora direto, meu irmão. Ô negócio abusado. Direto, mano. Respeite, pelo amor de Deus, me perdoe aqui os que fazem. Mas direto, diga não sei o que, diga. Direto, isso é muito chato. Não é verdade? Não, fala a verdade para os obreiros aqui ver. Quem acha que é chato, levanta a mão. Olha. É que nem aqui eu não vi, graças a Deus, vocês estão de parabéns. Aqueles ministérios de louvor, isso é santificação também. Bota o camarada de pé uns 5 hinos. E eu fico lá, eu disse, dá uma vontade. E na hora da pregação dizer, o ministério de louvor, por favor, fique de pé. E só eles esperam quando eu terminar de pregar tudo, aí vocês se sentam. Se vocês concordam, dê uma salva de palmas para Jesus.
Então, meu querido, pelo amor de Deus, desculpa, pastor Edivan, você sabe que eu sou meio descontraído mesmo. Porque, meu irmão, vocês já foram para uma igreja assim? Nas nossas mesmo? E aí fica boiando. Meu Deus, eu vou me calar, pastor Edivan, senão eu trato tudo mesmo. Foi 5 hinos, numa igreja nossa, 5. O ministério de louvor cantou 5, e eu com problema no pé, para ficar em pé. Mas me deu uma vontade. Mas na minha congregação, um dia eu disse, agora eu disse bravo, não foi nem brincando assim. Eu disse, eu vou pedir para vocês ficar de pé agora, vocês vão escutar tudo que eu tenho a dizer em pé. Porque pelo amor de Deus, por quê? Só aceita a presença de Deus se for, né? Dá licença. Então o camarada pegou, fez a fogueira, fez a fogueira e ficou assando lá. Vinha um irmão indo para a igreja de Bíblia na mão, bem crente. Passou por ele e disse, Pai do Senhor, irmão. Ele, Pai do Senhor, você não vai para o culto não? Aí ele já entrou. Culto para quê? Fico em casa. Não, aí já foi logo ignorante, né? Respondeu logo, 4 pedras na mão. O bichinho do irmão se encolheu todinho, misericórdia. Aí ele, porque não precisa, eu ler a Bíblia em casa. Que pastor é isso, pastor aquilo outro, aquele membro, aquele de louvor é assim, aquele outro é assado, você viu aquele obreiro? Não, mas não sei o que, papai vê mesmo. Aí disse, espera aí um pouquinho para a gente continuar conversando, mas eu vou aqui pegar umas espigas de milho. Enquanto ele foi, diz a história que o irmãozinho disse, meu Deus, me dá uma palavra para convencer o irmão. O irmão está errado, ele está negligenciando a casa de Deus, ele acha que não é importante. E a fogueira estava lá queimando, enquanto o irmãozinho, diz a história, fazendo aquela oração, o Espírito Santo fez com que ele focasse o olho ali dentro da boca da fogueira, que a gente chama no interior. E ele viu aquelas brasas todas juntas dentro da boca da fogueira, tudo vermelha, bem acesas. E ele foi tocado a afastar uma das brasas, e ele colocou bem próximo à fogueira, mas não mais no centro. E saiu, não esperou o camarada vir lá de dentro. Quando o cara volta lá de dentro, que não vê o irmão esperando, só está aí, está vendo? Porque eu não vou para a igreja. Muitos não ligam, muitos não se importam, não sei o que, e esbravejando ali, quando ele se agacha para colocar a espiga de milho ali novamente para assar na fogueira, como é costume no interior, o mesmo Espírito que fez o irmão fazer aquela cena, afastar aquela brasa, ainda estava ali, amém? E quando ele se agacha, ele vê todas as brasas juntas na fogueira, ardendo, vermelhas, bem acesa, uma juntinha à outra. E ele olha ao lado e vê uma outra brasa, mas que já estava criando uma camada de cinza por cima, já estava virando carvão. E o mesmo Espírito falou no coração dele, este é você. A igreja são essas brasas acesas, vivas, santificando, buscando a presença de Deus, se aquecendo. Um está frio, encosta, o outro aquece. Se você se afasta do meio, você é uma brasa, mas sem vida, está sendo apagada, tomada por uma cinza, uma camada de cinza, tirando de você o brilho do Espírito Santo que Deus uma vez lhe concedeu.